Agora eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre classificação das cadeias. Elas podem ser abertas ou fechadas. Então, eu vou explicar um pouquinho sobre a aberta. A aberta, ela é considerada aberta ou acíclica. Ela pode ser normal e ramificada, saturada e insaturada, homogênea ou heterogênea. Quando ela for normal, ela não tem nenhum carbono pendurado, nem essa estruturinha aqui, ó. Ela tem, mas é o bromo, ó, certo? Ou essa de linhas, ó. Ela tem, mas não é o carbono. Eu não tenho nada de carbono pendurado, normal. Já na ramificada, ó, eu tenho carbono pendurado. Então, sempre que eu tiver uma ligação com carbono penduradinho, ela é ramificada, é uma ramificação, certo? Ó, na de linhas, lembra? Cria vértice, certo? Ela sendo saturada é o tipo de ligações entre carbonos. Então, é apenas ligações simples entre o carbono. Toda vez que tiver ligações simples entre os carbonos, ela é saturada. Nessa aqui de linhas, eu coloquei uma ligação dupla com oxigênio. Ela é saturada? É, porque entre os carbonos é só ligações simples. Quando ela for insaturada, eu vou ter ligação dupla ou tripla entre carbonos, certo? Então, quando eu tiver uma ligação dupla ou tripla entre carbonos, ela é classificada como insaturada. Olha a minha de linhas, eu tenho aqui uma ligação dupla, então ela é insaturada. Ela pode ser homogênea ou heterogênea. Quando ela for homogênea, não tem átomo diferente entre as ligações do carbono, ó, é só carbono, certo? Ó. Entre os carbonos, que é a cadeia principal aqui, ó, não tem outro átomo que não seja o carbono. Já na heterogênea, possui um átomo diferente de carbono nessa ligação. Ó, vamos analisar, ó. Se eu analisar, ó, eu tenho nitrogênio ligando entre os carbonos, certo? Então, vamos lá. Com todas essas informações, a gente vai fazer um exercício, bem facinho. Vamos analisar as minhas linhas. Ó, vamos colocar onde é carbono, ó. Carbono, pra gente saber, ó. Certo? Eu tenho uma ligação dupla aqui, ó, entre carbonos. Então, ó, ela é da aberta. Eu possuo algum carbono pendurado? Não. Então, ela é normal. Ela possui ligações duplas entre carbonos. Se ela possui ligações duplas entre carbonos, ela é insaturada. Tem alguma ligação entre os carbonos com algum átomo diferente de carbono? Não. Então, ela é homogênea. Certo? Vamos ver esse aqui de baixo, ó. Ela é uma cadeia aberta. Ela é aberta. Vamos analisar a nossa principal. Certo? Possui algum carbono penduradinho? Não, se ela não possui, ela é saturada. Por que ela é saturada, gente? Desculpa, porque não tem ligações duplas entre os carbonos. Possui algum carbono pendurado? Não, se não possui, ela é normal. Ela é homogênea ou heterogênea?
Homogênea é quando só tem ligações na cadeia principal com carbono. Na nossa aqui principal tem uma ligação com nitrogênio. Então, ela é heterogênea. Então, vamos lá. Ela é aberta, certo? Ela é saturada, porque ela não tem ligações duplas entre carbonos, é só simples. Ela é normal, porque não tem nenhum carboninho aqui pendurado. E ela é heterogênea, porque na nossa cadeinha principal aqui, ó, nós temos ligações de outro átomo que não é o carbono entre eles, certo? Essas são as principais da cadeia aberta ou acíclica. Agora eu vou fazer para vocês da cadeia fechada, certo? Assusta um pouquinho, né, gente? Mas é super tranquilo. Se a aberta é acíclica, a fechada é cíclica. Então vamos lá. Ela pode ser saturada ou insaturada, homogênea ou heterogênea, aromática. Se ela é aromática, ela pode ser mononuclear ou polinuclear. Se é polinuclear, ela tem os seus núcleos isolados e os núcleos conjugados, certo? Então vamos lá. Se ela é saturada, ela tem ligações simples entre os carbonos. Se ela é insaturada, ela tem ligações duplas entre os carbonos, ó, nossa ligação dupla, certo? Se ela é homogênea, ela só tem ligações entre os átomos de carbono na sua cadeia principal. E se é heterogênea, aparece um átomo diferente do carbono, certo? Até aqui, igualzinho a aberta. Aromática. Na aromática, nós temos ligações duplas, intercaladas em toda a extensão, ou quando tiver o anel, certo? Então, aqui, ó, quando for aromática, nós temos ligações duplas em toda a extensão, ó, ou o nosso anel. Não aromática, que é a cíclica, não tem ligações duplas intercaladas em todo o composto, ó. Tem ligações duplas, mas não é em todo o composto, certo? Ela é mononuclear. Quando é mononuclear, ó, mononuclear, apenas um anel aromático, certo? Quando ela é polinuclear, tem mais de um, ó. Nós temos 2 anéis aromáticos, certo? E se é polinuclear, vai ter os seus núcleos. Nós temos os núcleos isolados, que eles não compartilham ligações. Ó, nós temos uma ligação e eles não são juntinhos. E nós temos os conjugados. Nos conjugados, ó, eles compartilham ligações. Certo, gente? Então, vamos lá. Vamos fazer um exercício para a gente fixar. Vamos lá. Vamos analisar esse primeiro aqui. Ele é uma cadeia fechada, certo? Ele é saturado ou insaturado? Nós pegarmos lá nossa folhinha que eu vou mandar para vocês, a gente vê que ele tem ligação dupla entre carbonos, né? Que é cada um aqui, ó. Se tem ligação dupla entre carbonos, ele é insaturado. É homogênea ou heterogênea? É homogênea. Por que é homogênea? Porque só tem ligações entre carbono e carbono, então é homogênea. É aromática ou não aromática? É não aromática. Por quê? Porque não tem o anel aromático, então ela é não aromática. Certo? E ela não tem um anel, pessoal, e não tem ligações duplas em todo o composto, certo? Então, vamos lá. Pronto, o primeiro tá fechado. Vamos pro segundo? É uma fechada, né, que é o principal que a gente tem que pôr. É fechada. É saturada ou insaturada?
Tem ligações simples entre os carbonos, não tem? Então, ela é o quê? Saturada. Homogênea ou heterogênea? Ela tem um átomo diferente aqui entre os carbonos, não tem? Então, ela é heterogênea. Ela é aromática ou não aromática? Ela é aromática, porque ela tem ligação dupla aqui, ó. Então, ela é aromática. É a mesma coisa se ela fosse assim, ó. Certo? Ela é mononuclear ou ela é polinuclear? Mono, porque ela só tem um anel. Então, ela é mononuclear. Certo? E esse aqui de baixo? É fechado. Ó, toda cadeia com anel aromático será o quê? Considerada insaturada. Então, ela é insaturada. Ela é insaturada porque toda cadeia com anel aromático é insaturada. O que faz a gente ver? Se toda cadeia com anel aromático é insaturado, esse aqui de cima também vai ser o quê? Insaturado, porque ele tem um anel aromático, certo? Então, vamos lá. Ela é homogênea ou heterogênea? Ela é homogênea, por quê? Porque só tem ligações entre carbono, certo? Ela é aromática ou não aromática? Ela tem anéis, então ela é aromática, certo? Ela é mononuclear ou ela é polinuclear? Ela é polinuclear, porque ela tem 2 anéis, então ela é polinuclear. Ela tem 2 anéis. Ela tem um núcleo isolado ou compartilhado? Ó, elas não compartilham nada, então ela é núcleo isolado. Certo? E esse exemplo aqui? Como que nós vamos fazer? Ela é fechada. Se ela tem anel, ela é insaturada. Quando tem um anel, gente, significa que ela faz ligação dupla entre carbonos, então ela é insaturada. Aromática ou não aromática? Ela tem um anel, ela é aromática. Certo? Ela tem um núcleo isolado ou conjugado? Elas dividem ligação, ó. Então, o que acontece? Ela tem um núcleo conjugado. Certo, pessoal? Era isso aqui que eu queria que vocês olhassem, ó. Então, nós fizemos esse exercício. Na hora que nós pulamos aqui, ó, toda cadeia que tem anel, ela é insaturada. Lembra que aqui a gente tinha posto saturada? Mas, ó, toda vez que tiver o anel, ela é insaturada. Certo? Por enquanto é isso. Espero ter ajudado.